Primatas, tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje no canal nós iremos falar sobre um assunto muito interessante. Hoje no canal nós iremos falar sobre a biologia forense, que é uma área que está ligada à biologia e à criminalística. Mas antes, você não vai querer perder nenhum assunto do canal, não é? Então utilize este botão aqui para se inscrever no canal e, pelo amor de Darwin, utilize esse sininho aqui em cima para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo do canal. Então vamos lá, primatas! Nesta área nós temos várias subdisciplinas e uma delas são entomologia forense, palinologia forense, antropologia forense, nós temos também a genética e a botânica forense, e entre outras áreas do conhecimento que abordam este assunto, mas que eu vou deixar para um próximo vídeo para poder falar um pouco dessas áreas que são muito interessantes dentro da biologia forense. Então o que faz um biólogo forense? Os biólogos forenses eles utilizam de vários aspectos biológicos para tentar chegar a uma ideia do que aconteceu naquele crime. Então os biólogos forenses eles analisam sangue, analisam fluidos corporais, cabelo, ossos, plantas e animais para tentar desvendar os crimes que eles estão tentando resolver. Eles usam todos esses meios para tentar ajudar as vítimas a identificar os criminosos daquele crime. Com o uso da tecnologia no laboratório e no campo, os biólogos forenses coletam e analisam evidências biológicas encontradas em roupas, armas, que é o estudo da balística, e outras superfícies para determinar o tempo e a causa da morte. Eles mantêm registros detalhados e escrevem relatórios sobre o que eles encontram. A atenção aos detalhes é muito fundamental, pois um único erro pode fazer com que as evidências sejam inúteis no tribunal. Além de ajudar a resolver crimes envolvendo a vida humana, os biólogos forenses também ajudam a investigação e a contaminação ambiental ou outras ameaças à saúde pública. Investigam o tráfico de animais e outros crimes envolvendo a fauna e a flora ameaçada. Os biólogos forenses trabalham estritamente com diversos tipos de materiais biológicos. Em cenas de crime, os biólogos forenses recolhem folhas, insetos e outros materiais biológicos, examinam roupas e partes e restos mortais das vítimas. No laboratório, os biólogos forenses examinam todas as evidências usando microscopia e outras tecnologias. Eles fotografam e catalogam os elementos de prova e realizam testes de DNA e outros testes nas amostras. O interessante dessa área é a recompensa que vem ao encontrar uma peça crítica em meio às evidências que os investigadores podem usar para resolver o crime. Então, para finalizar o vídeo, vamos falar de algumas curiosidades da área forense. Perito criminal do século XIII. O primeiro livro sobre ciência forense foi escrito no século XIII por um juiz chinês chamado Song Shi, o Collected Cases of Injustice Rectified, que em português seria algo como coletânea de casos de injustiça retificados. Trata de uma série de regras para que os médicos legistas não cometam erros ou sejam corrompidos. Também conhecida como uma lavagem dos erros, a obra está dividida em 53 capítulos e 5 volumes. Nela, o autor explica como fazer uma autópsia de maneira correta e conta, por exemplo, a diferença entre a morte por afogamento ou estrangulação. Tudo baseado em muito estudo de observação. Casos reais da vila em que vivia são usados para explicar suas técnicas. Esse é ainda o primeiro livro que se conhece com informações sobre entomologia forense. Insetos que solucionam casos. Como já comentamos, Song Shi foi a primeira pessoa no mundo a documentar o uso da entomologia forense, ou seja, o uso de insetos e outros artrópodes em investigações criminais. Essa aplicação da biologia na resolução de crimes estuda a sucessão de insetos necrófagos que atacam o cadáver. Basicamente, os bichinhos que estão lá ajudam a determinar o local da morte e quando ela aconteceu.
Moscas, escaravelhos e ácaros são alguns dos animais mais importantes para essa área de pesquisa. Mas os porcos também ajudam os pesquisadores. Não, eles não atacam cadáveres por aí. É que os cientistas costumam usar porcos como cobaias, já que eles comem de tudo. Têm poucos pelos e uma pele parecida com a humana. O poder do DNA. A genética forense é o estudo do DNA para ajudar na resolução de casos criminais. A fase moderna dessa ciência vem das pesquisas de um médico chamado Alec Jeffreys da Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Em 1984, ele criou um meio de identificar as pessoas através de fragmentos de materiais genético. Foi ele quem nomeou inclusive as características únicas do DNA de uma pessoa com impressões digitais do próprio DNA. Com essas descobertas, uma lasca de unha ou um pelo que os criminosos deixem para trás podem condená-lo. Ao mesmo tempo, também é possível inocentar pessoas que estavam presas injustamente. Claro que com o tempo as técnicas foram se aprimorando cada vez mais e hoje é possível identificar o DNA de uma pessoa com amostras menores, como em bitucas de cigarro ou guardanapos usados. Porém, essa técnica de DNA só funciona com comparação e uma amostra sem suspeito não é grande valia. Por isso, países como Inglaterra e Estados Unidos possuem cadastros de código genético de todas as pessoas que já foram acusadas de algum delito. Fazenda de corpos. Atualmente, 5 universidades dos Estados Unidos têm um tipo de centro de pesquisa nada convencional. São as fazendas de corpos, lugares em que os cientistas estudam cadáveres e os efeitos que com o tempo a natureza tem sobre os corpos. Apesar de mórbido, esse tipo de pesquisa ajuda a determinar há quanto tempo a vítima está morta e, consequentemente, solucionar casos antigos. O Laboratório Nacional de Oak Ridge, da Universidade de Tennessee, foi o responsável pela criação da Fazenda de Corpos, original em 1981. Eles recebem cerca de 100 corpos doados todo ano. Os cadáveres são colocados em diferentes condições, como na traseira de carros, no chão de terra e etc., e deixados para decomposição, de forma que os cientistas conseguem analisar o que acontece com o corpo humano em várias condições. Os pesquisadores já descobriram, por exemplo, a concentração de 5 ácidos liberados pela decomposição de músculos e gorduras, compostos inorgânicos que escorrem de ossadas para o solo, entre outras coisas. Esse tipo de informação é importante porque, segundo os cientistas, ocorre de maneira previsível com todos os seres humanos. Cães forenses. O precioso olfato canino é de grande ajuda na ciência forense. Além de detectar drogas, cães treinados conseguem identificar corpos em decomposição, além de substâncias como querosene e gasolina, mesmo em quantidades muito pequenas. O olfato é uma arma tão poderosa que a tecnologia farejadora já foi desenvolvida, capaz de detectar resíduos menores que 1 nanograma de odores de decomposição, além de explosivos. Tal tecnologia, entretanto, não tornou os cães obsoletos. Os cães continuam sendo, por exemplo, a melhor forma de seguir um rastro até a origem, enquanto os aparelhos são úteis para identificar o tipo de material encontrado. Além disso, a tecnologia é necessária em situações em que os cães não estão disponíveis, como em campos de batalhas. E é isso aí, pessoal. Espero que essas curiosidades tenham sido muito interessantes e que vocês tenham um bom entendimento sobre a área forense. Para quem se interessar, eu vou deixar aqui na descrição alguns links e lugares que vocês podem fazer cursos e estudarem essas áreas. Então é isso aí, primatas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado, primatas, e até já!